Nós somos a equipe de matemática que trabalhamos na UAB Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora, e aqui nós estamos, eu me apresento, meu nome é Maria Queiroga, professora de matemática. Eu sou a Márcia. E eu sou a Andréia. E nós temos trabalhado o conhecimento matemático no curso de pedagogia, buscando sempre que a compreensão e os sentidos sejam claros para os alunos. Nessa proposta de hoje, nós vamos apresentar algumas possibilidades metodológicas de trabalho com a construção do sistema de numeração decimal nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o primeiro material que a gente quer trazer hoje é o material dourado, né? Que, como vocês estão vendo aqui, pode ser encontrado no comércio ou em versões mais elaboradas, com mais peças, ou médias, ou até uma versão bem simples para o trabalho com crianças que estão ainda iniciando a contagem, bem fundamental ainda, né? E aí a gente quer aqui, primeiro momento, isso, né, discutir como esse material foi colocado, foi inventado. Ele é chamado dourado, apesar de não ser dourado, por uma origem dele, por ele ter sido composto por uma médica italiana, Maria Montessori, que fez com contas douradas, por isso material dourado de contagem. Então ela usou as características do sistema de numeração decimal, que é o sistema em que a gente conta, para compor o material, né? Então ela fez unidades, né? Barras que representam a dezena, placas que representam a centena, por serem 10 placas, como a Márcia está mostrando aqui, né? Se eu quiser montar uma barra, eu preciso de 10 cubinhos. Se a gente colocar aqui em cima, eu vou chegar às 10 unidades e vou conseguir montar uma barrinha, não é isso? Isso. E as crianças, no começo do trabalho, o que a gente propõe é que elas façam esse trabalho bem simples de manipulação mesmo, né? Não é nada de ir falando para elas, nossa, aqui é uma dezena, ó, entenderam? Porque de alguma forma, quando a gente toma atitudes como essa, a gente atrapalha que a criança faça de dentro para fora o processo de construção desse conhecimento. Então, a nossa proposta é sugerir que, num primeiro momento, as crianças manipulem o material, né? E comecem elas mesmas a chegar à conclusão que, por exemplo, elas podem colocar os cubinhos formando uma barra, quantos elas precisam. E a gente lembrar que com crianças com nível meio inicial mesmo, não é tranquilo olhar e dizer aqui tem 10 ou aqui tem 10, né? Elas vão construir isso de uma forma bem ao tempo delas, né? Então, quando a gente vê crianças de 5 anos que são convidadas a fazerem uma subtração de 13 menos 6, por exemplo, 13 menos 8, que seja, a gente está avançando na capacidade dela fazer aquilo de modo compreensivo. Talvez algumas crianças, por uma mobilização, por uma condição, vão conseguir fazer isso compreensivamente, mas a maioria delas possivelmente tenha dificuldade de construir isso. De algum modo, se for usado um material concreto como esse, elas ainda não têm capacidade de uma abstração maior, mas elas conseguem realizar tarefas simples por meio do uso do material. É importante mostrar também que a reunião dessas 10 unidades passa então a ser igual a essa barrinha, que vai representar uma dezena. E a reunião dessas 10 dezenas vai representar a centena. E aí também, da mesma forma, esse cubo grande que vai representar 1000 unidades ou 100 dezenas ou 10 centenas.
Então é importante elas entendam, as crianças, que esse cubo não são só as faces, não são só a superfície, ele é um sólido. E como sólido foi necessário 1000 desses para montá-lo. 1000 desses, 10 desses, 100 desses. E aí essas relações entre unidade, dezena, centena, milhar, elas cobram sentido porque são palpáveis, não é uma coisa abstrata que elas têm que decorar, né? E aí uma atividade interessante com as crianças e que pode ser gradativamente problematizada ou ficando mais complexa é ditar números, né? Pedir que eles representem determinado número, por exemplo, 16. E aí a gente esperar que eles façam, né? Eles podem pegar 16 nos cubinhos no primeiro momento, e aí o professor motivá-los e perguntar: tem alguma outra forma de representar esse 16? Pode ser até que na mesma sala, no mesmo momento, algumas crianças representem já o 16, né? Nessa forma aqui, colocando 10 mais 6, e enquanto outras só consigam vislumbrar essa possibilidade de 16 unidades separadas. E aí o processo é ir construindo com elas isso. Então, mas será que fica mais simples se a gente pegar a barrinha e colocar no lugar, trocar, né? Porque aí a gente vai construindo com a criança desde muito pequena a ideia de que quando eu chego no conjunto de 10 de uma determinada ordem, eu obrigatoriamente vou trocar essas 10 de uma determinada ordem por uma ordem imediatamente superior. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, sim, 10 unidades, na verdade, elas são trocadas por uma dezena e ficam nenhuma unidade. Agora, se eu tiver 11 unidades, eu vou trocar por uma dezena e uma unidade que vai se manter aqui, né? E assim sucessivamente com as demais unidades. Se eu tiver 10 unidades dessa, eu posso trocar por uma unidade dessa. Então, são todas unidades, só que unidade simples, unidade de dezena, unidade centena e unidade de milhar. Isso significa que eu tenho uma unidade de centena, eu posso representar isso pela placa. Se eu for representar, por exemplo, pegando um número menor, com as crianças menores, 32, né, eu vou representar assim. Se eu for representar 132, é porque eu consegui 10 dessa, ainda sobram mais 3 para colocar aqui. Isso não são situações abstratas, são situações construídas com elas. Aqui nesse espaço, a gente está apenas apresentando diferentes possibilidades. O material dourado, ele é muito importante e interessante quando, à medida que a criança vai construindo a compreensão do sistema e vai entendendo que tudo no nosso sistema de numeração é baseado em 10, por isso a gente chama base 10, base decimal, sistema de numeração decimal. Então, se ele compreende esse conceito que é fundamental, certamente ele não terá dificuldade com as operações aritméticas que virão sendo construídas com ele. Então, no início, quando ele tem que adicionar, por exemplo, 4 mais 3 é uma coisa muito simples, que ele pode registrar tranquilamente. Agora, quando chegar o momento em que ele tiver que adicionar, por exemplo, 12 com 13, né? Ele vai representar as duas quantidades e depois aglutinar segundo a sua qualidade, o que também aqui é só uma questão de organização. Por quê? Porque no caso, o resultado de adicionar 12 e 13 é 25. Eu não tenho aqui a questão do vai 1. E aí a gente se pergunta, o que significa esse vai 1? Né? Porque muitas vezes esse resultado é apresentado pela professora como uma mágica, como uma obrigação, é alguma coisa que há que se obedecer, ainda que a gente não entenda o porquê. E o material, ele pode ser muito útil para essa construção. Por exemplo, se eu tiver que adicionar, né,
14, 15, 16 e que tem 10 Tem 10. e 17, né? Que são duas quantidades pequenas, mas que já trazem a problematização do vai 1. Por quê? Porque se ele continuar, e olha aqui o que ele pode fazer, ele não vai começar pela dezena, pela unidade, pelo que for, ele vai começar por onde ele quiser, porque ele pode juntar aqui as duas dezenas, que ele está colocando juntos os de mesma qualidade, e aqui ele vai colocar os de mesma qualidade, que são as unidades. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele conseguiu duas dezenas, 10 unidades e 3 unidades. Só que, como ele já construiu a ideia de que 10 unidades formam uma dezena, ele pode trocar essa uma dezena, essas 10 unidades por uma dezena. E aí o resultado dessa adição já não é 20 mais 10 mais 3, mais 33 no caso. Então, o vai 1 é exatamente a atividade, a ação de fazer a troca, né? Então, não é que foi para lá porque tem que ir para lá, porque não cabe aqui, porque está apertado, senão o número fica mal acomodado, como a gente já ouviu em algumas situações. E como nós falávamos, o material dourado nos possibilita compreender a unidade simples, a unidade dezena, a unidade centena, a unidade milhar, e da mesma forma, quando unimos 17 com 16 e encontramos 33, nós sabemos que há a possibilidade de, inclusive, eu ter a troca por dezenas, depois por centenas. Então, eu posso, numa adição, por exemplo, em que eu tenha 76 mais 47. Na hora que eu for fazer a adição, que a criança for juntar isso, primeiro ela pode simplesmente juntar, e aí ela vai ver o que aconteceu. E aqui ela vai reparar que formaram 6, 9, 12, 13. Então, ela vai ter que trocar e ficar só com 3, trocou essa dezena. Então, quando ela trocou, sobraram 3 unidades, essa uma dezena ela colocou aqui, e agora ela vai sim ter que também continuar com a troca. Então, 10 unidades formam uma centena e sobra duas dezenas. Então, o resultado de 76 mais 47, 123. Então você está dizendo que a criança precisa primeiro manipular para depois ir para o registro? Com certeza, né? A gente tem visto que a prática escolar, muitas vezes, está muito acostumada a ensinar a continha, antes que a criança compreenda o significado de adição, que é juntar, né? Que é reunir. Então, o material permite ela compreender isso. Quando eu adiciono, eu reúno, eu junto. Então, a continha ela tem que ser o último passo. Ela primeiro tem que compreender o mecanismo que está acontecendo, que é de 10 em 10 que eu estou contando, que eu posso trocar uma determinada unidade pela outra. Isso. Depois, quando ela for representar isso no algoritmo, né, que é a continha, ela vai fazer com facilidade isso, porque ela sabe que se ela pegou 7 mais 4 e ela sabe que é 11, porque ela já, de alguma forma, compreendeu essa construção. E ela sabe que 11 é uma unidade com uma dezena. Então, ela não tem problema de pegar essa uma dezena e juntar com as dezenas que estão. Então, o algoritmo prende a criança no processo numa determinada ordem. Ainda que, se ela quiser fazer a adição, começando pela dezena, depois pelas unidades e fazendo as trocas depois, problema nenhum. O que ela não pode é simplesmente começar pela dezena,
e depois ir para a unidade e deixar do jeito que está. Por que que geralmente na nossa prática, na nossa história de vida, a gente aprendeu, tem que começar pela unidade, porque não havia preocupação em construir o conceito como a gente agora propõe. Havia preocupação de mecanizar um procedimento. Então, no procedimento de ensinar a conta primeiro, o professor tem que se preocupar, porque se ele começar pela dezena, pode ser que ele não troque quando vier da unidade. Então, por isso que no algoritmo você acaba mecanizando o pensamento da criança e não construindo com ela a compreensão da operação, né?